Está no ar mais um Saneamento e Prosa. Eu sou Juliana Matos e esse é o podcast da ABS Goiás, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Cada 15 dias a gente lança mais um episódio e o episódio de hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas e seu impacto nos conflitos pelo uso da água. Para conversar com a gente trouxe aqui um especialista sobre o assunto, Camila Roncato. Seja bem-vinda, Camila. Vamos bater um bate-papo? Vamos, muito obrigada pelo convite. Camila, conta pra gente, assim, como que a gente vive um momento, né, muito conturbado, já tem algum tempo, sobre a questão das mudanças climáticas e a gente sabe aí que tem ficado cada vez mais impactante essas questões, essas consequências vêm chegando cada vez mais perto, mais próximo das consequências. Na questão da água, como que isso vem afetando diretamente? Na questão da água, a gente está sofrendo bastante com os eventos climáticos, né? Por exemplo, no Pantanal, hoje, nós já estamos com uma seca recorde. Na região também norte, a gente até mostrou agora no jornal, o Rio Acre, que abastece Rio Branco, também está no nível mínimo desde os anos 1970. Então, a gente sofre na questão da disponibilidade hídrica com seus extremos, seja pela seca extrema, né, atingindo níveis recordes, né, de níveis mínimos, e seja como aconteceu no Rio Grande do Sul, que a gente também tem uma intensificação, né, das chuvas em algumas regiões. Então, a gente está sofrendo com os extremos, né, as consequências climáticas principalmente para trazer a gente para uma situação de ter que adaptar e ter resiliência às questões climáticas extremas que estão sendo impostas, né? E não só a questão da quantidade de chuva sendo muito ou pouco, mas também a questão do aumento da temperatura. Essas questões climáticas, né, a gente sabe que isso sempre foi cíclico, mas o que acontece agora por essas intervenções, essas crises que vêm acontecendo, esses períodos estão ficando, igual você falou, mais intensos, né? E menos espaçados, vamos dizer assim. Ou mais espaçados, dependendo da situação. No período de secas, as secas estão ficando mais intensas e mais espaçadas. A gente tem, no estado de Goiás mesmo, que a gente é conhecido aqui com período de secas e períodos de chuva. Uhum. Hoje a gente nem sabe mais, né? Qual que é o período de seca, qual que é o período chuvoso. O que você relaciona isso, assim, principalmente aqui? Você falou um pouquinho de demanda hídrica, né? A região metropolitana, a gente sabe que é um problema sério sobre isso, porque a gente não tem aqui mananciais de abastecimento de grande porte, assim, para atender a região metropolitana como um todo. A gente tem o Rio Meia-Ponte e o Ribeirão João Leite, que tem aí algumas coisas que abastecem, mas, assim, para crescimento metropolitano mesmo, como é especificado aí pelos grandes empreendedores, a gente não teria aí uma demanda, vamos dizer, muito intensa. O que você atribui a isso? É importante ter algum planejamento? Já existe alguma coisa nesse sentido? Isso. Bom, vamos começar pela questão por que os extremos estão cada vez mais extremos, como a nossa seca aqui está cada vez mais prolongada, né? E também a gente está vivendo o aumento das temperaturas no estado, que demanda cada vez mais água. Essa é uma consequência global, não significa que nós estamos agindo aqui e estamos sofrendo a consequência do que nós estamos fazendo aqui. Não, é realmente uma consequência, são períodos cíclicos que a gente já teria naturalmente, mas a ação humana está intensificando esses eventos que são cíclicos, né? Períodos de mais frios, períodos mais quentes e a questão do ciclo hidrológico. Então, pelo aumento principalmente do nosso consumo, né, de combustíveis fósseis, esse é o principal motivo global para que a gente tenha essa mudança nas questões climáticas. Então, a gente, assim, é uma contribuição de todos os países e que alguns mais que os outros, como os Estados Unidos, mas que a gente sofre aqui também, né? É uma questão global, realmente. Então, é uma intensificação das questões que seriam cíclicas, normais, climáticas, que a gente está sofrendo. E assim, por exemplo, o Acordo de Paris de 2015 tinha uma meta de que a gente reduzisse as emissões de gás de efeito estufa em até 43% até 2040. No ritmo já está aí, né? No ritmo que nós estamos hoje,
que a gente não está conseguindo mitigar e nem reduzir, a gente vai chegar em 2040 com 9% a mais. Então, ao invés de reduzir os 43% necessário para a gente manter a temperatura em 1,5 graus Celsius, a gente está piorando. E a gente precisa começar principalmente pela transição energética, diminuição, né, dos combustíveis fósseis. Agora, voltando então para Goiás. Goiás é a cabeceira das principais bacias hidrográficas do país. Então, como você disse, a gente não tem rios com vazões tão grandes para a gente fazer captações direto para abastecer uma cidade como Goiânia. Tanto que hoje nós já temos, né, a barragem do Ribeirão João Leite, que já abastece 66%, né, 2/3 da região metropolitana, enquanto temos a nossa captação superficial no Rio Meia Ponte. Então, a longo prazo, sim, nós já estudamos até 2070, que nós vamos precisar de mais barramentos na região metropolitana para ter água que vai acompanhar o crescimento da cidade. Então, um primeiro barramento, né, no Caldas, no Ribeirão Caldas, que já tem projetos contratados, né, na Saneago, e ainda também um próximo, provavelmente, no Capivara, que é um manancial, é um barramento estratégico, porque ele é muito próximo hoje da nossa captação atual do Meia Ponte, né, fica somente a 3,5 km, então é um barramento que ele vai reservar água durante o período de chuva e no momento que a gente precisar da estiagem, ele vai regularizar a água no Meia Ponte para a gente continuar captando no nosso sistema Meia Ponte. Então, é muito importante esse tipo de adaptação, flexibilização do sistema, né? A resiliência que a gente chama. Então, a gente já tem a interligação entre os sistemas de 800 litros por segundo da adutora. A gente está concluindo também a obra do Cristina, que vai ter uma interligação que se chama total, né, entre os sistemas. Mas é sempre muito importante lembrar que a nossa dependência do Meia Ponte, ela continua. Né? A gente precisa continuar captando o Meia Ponte, porque na época das chuvas, que o Meia Ponte tem bastante água, a gente capta mais no Meia Ponte, enquanto a gente deixa a nossa barragem recuperando o nível. Então, essa é uma estratégia que a gente tem que usar para ter água durante todo o ano, sem faltar para ninguém. E lembrando que a população sempre cresce, né? Então, exatamente. Por isso que é importante a gente sempre continuar estudando. Você falou uma questão sobre questão de combustíveis fósseis, né? E isso realmente é uma questão de mudança cultural. A gente vê aí hoje em dia, principalmente na questão energética, as empresas de saneamento, principalmente a Saneago, têm evoluído bastante nisso, né? Principalmente no sistema Mauro Borges, a gente vê aí realmente uma empresa que investe bastante nisso, mas ainda tem muitas, vamos dizer, resistência. Você falou também dos Estados Unidos, que é um país que deveria, né, ser exemplo, mas a gente vê aí atrasos muito grandes. O que você acha ainda que falta? Porque lá do Acordo de Paris já deveria ter avançado bastante. A gente vai ter a COP agora, né, no Brasil, mas ainda os resultados são muito, muito pífios ainda do que a gente precisava. Como a ONU diz, a gente precisa de planos climáticos audaciosos. A gente precisa de metas audaciosas, bilhões que precisam ser investidos, principalmente para esses países, né, que hoje mais emitem gases de efeito estufa, então que eles tenham compromissos grandes de transição energética para que a gente consiga começar a reduzir as nossas emissões. Então, falta realmente um comprometimento de planos climáticos que vão ser executados. Entendeu? Hoje ainda não existe, por exemplo, o Acordo de Paris, desde 2015. Aconteceu, todo mundo sabe que tem que reduzir, mas na prática ainda não está acontecendo. E ainda tem muito negacionismo, né? Muito. É inacreditável como ainda tem pessoas que não acreditam. As coisas acontecem, mas ainda não... E acontecem em todas as locais e esferas, né? Por exemplo, tem gente morrendo na Índia de excesso de calor, né? Passamos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a questão das cheias, né? Das enchentes. Então, está acontecendo no mundo todo, né? As consequências. E está todo mundo vendo. Então, realmente, falta o estabelecimento de planos climáticos com metas que realmente vão ter efetividade. E aí é muito dinheiro que precisa ser investido para que haja essa mudança, né? No comportamento e na nossa cultura, na cultura mesmo, né?
mundial. É importante que as cidades também, né, invistam no planejamento, que tem aí um plano de emergência climática. Algumas cidades, algumas capitais já possuem isso. Goiânia tem? Não sei te responder sobre isso. Não sei se aqui já tem um plano de emergência climática. Não sei. Eu respondo, não tem. Não tem? Não tem. Precisamos. Pouquíssimas cidades no Brasil têm esse plano. E é importante porque, assim, seria fundamental, porque cada vez mais os eventos estão acontecendo, né? Pessoas estão sendo prejudicadas, estão sendo afetadas, muitas estão perdendo a vida, inclusive, e não se vê aí nenhum tipo de reparação. E a prevenção a gente sabe que seria a melhor alternativa e está muito aquém daquilo que precisa ser feito. E, inclusive, a gente vê algumas ações que vão na contramão, né? É importante a gente falar isso. A gente ainda percebe isso muito. No Rio Grande do Sul mesmo, que é um estado, né, que a gente acompanha aí, na área de saneamento mesmo, a gente vê aí algumas coisas que precisam ser observadas, que merecem muita atenção. Até porque lá a gente viu, tinha uma contenção, as próprias bombas, né, que faziam aquele dique funcionar, não tinham as manutenções devidas. É aquela história, né? O sistema de drenagem existe para que ele funcione. Não para que... E aí, para que ele funcione, ele precisa de manutenção. Ele não precisa funcionar todo dia, mas na hora que ele precisar funcionar, ele tem que estar ali e tem que funcionar. E assim, não foi falta de recado, né? Exatamente. O ano passado, eles já sofreram com enchentes, então já devia ter sido, né, um recado muito dado para que fizesse as manutenções devidas, que retirasse a população das áreas inundáveis, né? E é aquela coisa, né? As pessoas não acreditam que aquilo vai acontecer de fato, né? Apesar da ciência demonstrar que é real, que pode acontecer, que a expectativa realmente é fato, né? Que aquilo, a probabilidade é muito alta, mas eles ainda pagam para ver. É muito complicado mesmo, é bem difícil. Fora aqueles que ainda não acreditam, né? Que mesmo assim ainda continuam não acreditando. Sim. As coisas acontecem e acham que aquilo foi um evento casual e pode acontecer de novo e ainda vão continuar acreditando que é um evento casual de novo. Mas ao menos vendo o impacto do Rio Grande do Sul na pesquisa que fizeram com a população, né? Se acreditam que realmente é uma consequência da mudança do clima, né? Pelo menos 95% da população acredita que sim, que teve influência. Ufa, isso dá uma... Uma coisa que eu acredito, assim, eu queria ouvir sua opinião, essa questão das migrações, né? Isso ainda, eu acredito que isso ainda vai intensificar aqui no Brasil. Já acontecia bastante no Nordeste, quando a gente via lá as regiões, né, principalmente as regiões do sertão, quando tinha as secas mesmo, tinham as migrações da população sertaneja que saía para as regiões realmente por falta d'água, mas eram populações bem menores. Eu acredito que isso vai acontecer agora em maior intensidade. Sim. Como é que você vê isso? Porque as cidades foram planejadas para um tipo de crescimento. Agora vem uma outra expectativa. Você acha que a gente... Aí que vem também o plano de emergência climática que deveria estar evoluindo. Você acha que a gente está preparado para isso tudo, né? Para o novo cenário que está vindo aí? Eu acho que a gente não está preparado, isso não é só Brasil, eu acho que mundialmente, na verdade, assim, os estudos mostram que vai haver uma migração de 30% da população mundial, em função das consequências climáticas, né? Então, imaginou 30%? E assim, nas nossas reuniões mesmo, na Saneago, né, que a gente tem alguns municípios pequenos e que só tem um manancial e não tem, perfura poço, não acha água. Eu até brinco, eu falo, gente, vamos mudar essa população de lugar? Vamos falar para ela ir para tal cidade que lá tem um manancial para abastecer? Mas eu acredito sim que vai ser uma realidade, que vão ter cidades com crescimento limitado pela falta de água para o abastecimento, mas não existe uma preparação para isso. Inclusive, né, porque a gente sabe que a engenharia, ela dá soluções para qualquer coisa, mas a que custo, né? Exatamente. Então, às vezes, mesmo a solução seria migrar essa população para uma região mais próxima. Sim, porque às vezes, o manancial está 50 quilômetros para uma população de 4 mil habitantes. Não vai se pagar nunca esse investimento, né? Então, a que preço, né?
A gente já teve até casos assim, né? Teve um caso de um município nos Estados Unidos, acho que foi em 2007, que eles implantaram um sistema de esgoto na cidade. Era uma população pequena e a cidade fechou, porque eles não conseguiram pagar o sistema. Exatamente. A cidade apagou as luzes, acabou o município. Exatamente. Aí, olha que situação, né? A que ponto chegamos? Isso. Por falta de planejamento, por falta de estrutura e organização. Então, eu acho que isso tudo deve estar contemplado nos planos também que a ONU fala, né? Ter planos climáticos ambiciosos, além do fundo de adaptação e fundo para reparação de danos, né? Tudo, então, assim, essa migração também, as pessoas que vão ter que mudar, não têm condições, isso tudo deveria estar contemplado já, né? Num grande plano mundial de adaptação. E aí, falando, né, de saneamento, a gente esbarra também numa questão da titularidade. Porque apesar da água, né, ter uma titularidade mais ampla, o saneamento tem uma titularidade local. Isso. E aí a prestação de serviço de água é do município, mas a gestão da água não. E aí você entra nesses conflitos, né? Como é que você vê essa relação? Porque à medida que você tem uma questão climática, né? Um problema climático que você pode chegar numa escassez e a população precisa de água, a gestão de água ela é geralmente do Estado e a prestação de serviço é municipal e isso pode ter um desabastecimento geral. Como que você vê e a tendência, né, com essas questões regulatórias e constitucionais vindo pela frente cada vez mais intensas, principalmente agora com esses contratos individuais. O cenário é muito complexo, né, de prestação de serviço de saneamento futuro. Então, como que você vê isso? Realmente é uma variável que, quanto à gestão dos recursos hídricos não estar conosco, a gente faz parte, principalmente enquanto comitê de bacias, né? Nos comitês de bacias hidrográficas, a gente consegue sentar órgão regulador, prefeituras, o Estado, né? O saneamento, a organização civil, para que a gente avalie quanto que nós temos de água aqui. Qual que é a demanda que nós temos hoje? Por exemplo, tem alguns locais que a gente tem que fazer a alocação negociada de água. Definir mesmo no papel. Não, o abastecimento vai ter tanto de água, porque para cumprir, aí nós somos prioritários em caso de escassez também. Então, olha, para garantir o abastecimento até tantos anos, a gente precisa dessa quantidade de água, mas o nosso compromisso também, reduzir perdas, buscar outros mananciais, enquanto cada setor, então, coloca na mesa de discussão quanto que precisa. Então, esses fóruns são muito importantes para que a gente consiga, né, garantir a água, mostrar o que os nossos estudos, né, prevêem para os próximos 30 anos, pelo menos. Mas realmente é um fator difícil, a regulação do serviço, que depende de algo que não é a gente que tem o controle sozinhos, né? Mas nós temos também, por exemplo, um caso de alocação negociada que aconteceu em Rio Verde. Normalmente, a nossa vazão outorgável de um ponto no manancial, ela é 50% da Q95, que é uma vazão de referência. Porque em Goiás é bem restrito, né? Mais restrito que o resto do país. Isso, é a Q95, que é a vazão de referência. Significa que é uma vazão que somente 18 dias do ano vai estar menor do que aquele valor. Então, desse valor, 50% é outorgado para todos os usos na bacia. E quando a gente tem situações de conflito, a gente pode quebrar essa regra dentro do comitê da bacia. Então, por exemplo, em Rio Verde, a gente teve que subir para 70% da Q95 para se adequar aos usos da bacia, né? Lá, principalmente, indústria com abastecimento. No caso de Anápolis, a gente teve que subir para 80% da vazão outorgável. Lá foi um caso de conflito do abastecimento com os produtores rurais. Então, é muito importante que essas conversas sempre aconteçam, né, para que a gente consiga contemplar todos os usos. Mas existe um limite. E assim, é tão complexo, mas a população não chega para a população essa complexidade, ela exige que precisa de água. E é natural, né? Porque a água precisa chegar para ela.
Isso. E nesse meio termo, né, vamos dizer, nos bastidores, existe uma guerra constante, uma luta constante e realmente é cada um puxando para o seu lado. É. A gente tem até avançado muito nessa questão de juntar mais esforços, né, porque a gente já viu que puxar para cada lado não resolver para É, ninguém. Então, exatamente. a gente participa, né, nosso setor de saneamento, participamos de todos os comitês, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a gente leva as nossas demandas também. Então, temos que participar. Todas as reuniões que a gente faz com o pessoal do interior, a gente fala, participem das reuniões dos comitês de bacia. Nós temos que estar presentes para mostrar a nossa necessidade, né? É assim, ainda tem uma vantagem, né? Apesar de que esse cenário, a tendência é que ele mude, que existe a questão da prestação regionalizada que presta serviço em vários municípios limítrofes ali, então a água é distribuída para vários municípios por um prestador só. Já imaginou quando tiver vários prestadores? A luta que vai ser? Uhum. A disputa que vai ser ali para cada um ter uma quantidade de outorga específica, vai ser uma loucura. É, realmente. Vai ser o caos, assim. Eu acho que quem desenhou, né, esse modelo, acho que não entendia muito saneamento, não. Acho que não vivenciava muito a história do saneamento. É, a questão das bacias. Acho que, não sei, viu? É aquela história, é por isso que o saneamento de prosa é tão importante, porque a ideia é trazer exatamente isso, sabe? Pessoas que vivenciam o saneamento, que sabem de fato, não só na teoria, né, que eu não tenho conhecimento, mas eu tenho conhecimento prático mesmo. A gente percebe que tem muitos especialistas de Google, né, do dia para a noite, que dão muito palpite na verdade, na prática, quando a gente vai executar aquele palpite, muitas vezes não dá certo, né? E tem que entender, porque a nossa matéria-prima para a gente conseguir funcionar é ter água, né? Em todos, né? Em todas as atividades, né? Isso, mas a nossa mesmo fundamental é a água, tanto para a gente captar, para tratar e distribuir para a população, e tem que ter água também para a gente poder lançar nosso esgoto tratado, né? A gente tem trabalhado muito também na recuperação dos mananciais, né? E tem dado bons resultados. Bom Jardim mesmo é uma cidade que a gente já tinha problema de não ter água no manancial durante a estiagem. E lá tem trabalho da SEMAD, com ONG, Saneago junto, Ministério Público, né? Então lá tem Juntos pela Araguaia, tem Ser Natureza. E eu recebi um vídeo ontem, super bom, a gente vê a água ainda vertendo no manancial, sabe? Que legal. É muito legal. Então, assim, que a gente invista em restauração, né? Igual a água vai ser limitante, mas onde a gente conseguir ainda preservar o que tem de nativo e recuperar, a natureza agradece e é rápido. Pois é, e a natureza é tão inteligente, né? Que se você deixar lá, ela mesma se auto-recupera. Ela se auto-recupera. É uma coisa bem interessante. Muitas vezes a gente precisa só cercar, né? Para evitar, por exemplo, que os animais pisoteiem as nascentes, né? Que comam as plantas menores, né? Mas a natureza, ela é forte. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos animais, né? Assim, nós temos um país que o agronegócio é muito intenso. Não que não seja necessário, que é bastante necessário, é uma das principais economias do país, mas que também é um grande consumidor do nosso produto, né? Da nossa matéria-prima, que também tem investido bastante em outras tecnologias para poder otimizar melhor esse consumo. Mas você falou também da questão dos usos, né? Assim, dentre esses usos, quais são os usos mais comuns, assim, que os consumidores mais comuns, né? Além do abastecimento público? Principalmente o setor agropecuário, né? E indústrias também, né? Os principais usuários, indústria, o agro e o setor de saneamento. Normalmente somos nós três que ficamos vendo qual que é a disponibilidade hídrica para as nossas atividades. A gente acompanhou aí, né, ao longo da história, teve até alguns anos que tinha muitas captações, inclusive irregulares, de alguns rios, alguns mananciais, inclusive, que chegaram, inclusive, a secar os próprios rios. Rios de grande porte, como o Araguaia, o Cartão Postal de Goiás, que faziam aí captações diretas para pivôs, né, que inclusive são proibidos em Goiás o uso.
É, mais restrito, né? na verdade, assim, o importante é conseguir trazer todo mundo para regularidade, para que a SEMAD, como órgão gestor das outorgas, contabilize, né, os usos e verifique, então, qual que é a disponibilidade hídrica naquele ponto. E aí, sim, acontece a gestão. Mas, infelizmente, ainda acontecem, né, desvios de mananciais, e como o caso lá da região do Araguaia, às vezes desvios que secam, né, outros rios, né? Então, essa questão, assim, é muito importante essa consciência, conseguir aplicar técnicas que sejam mais eficientes, né, do consumo de água, na irrigação, principalmente, da mesma forma que da nossa parte a gente reduz perdas, né, a gente também é muito eficiente nisso, a indústria também tem reuso, né, principalmente no setor industrial também consegue reduzir muito a captação de água bruta. Então, cada setor tem que fazer a sua parte. E, inclusive, o setor do agro tem que primeiro, assim, trazer para a regularidade, né? Que a SEMAD conheça todos esses usos, para que não tenha essas captações. Eu acredito que isso vem evoluindo bastante, sabe? Mas ainda precisa evoluir mais. Certeza. Teve uma época que eu estive no Tocantins, eu morei lá um período, e lá é um estado muito forte, né, nessa questão do agro, e todos os anos tem incêndio, todos os anos, né, incêndios. E dizem que são incêndios acidentais. Então, é uma área muito grande, que todos os anos tem incêndios, mas e é uma área que precisa, né, para plantio de pasto. Uhum. E aí, além disso, né, tem o incêndio e tem que fazer apagar os incêndios. Então, já tem todo esse processo de controle de incêndio, então tem que gastar água também numa região que também tem escassez, porque precisa dessa água ali para fazer outros usos. E essas pessoas, elas não conseguem entender, ou se for um incêndio criminoso, claro, o problema que elas estão trazendo, não só para o solo, né, que isso realmente faz uma degradação muito Uhum. intensa, mas também para o meio ambiente, inclusive para a retenção de água, né, para o processo como um todo. Isso. Acho que o que falta, de fato, é uma questão de conscientização, que a gente, a curto prazo, não vai conseguir resolver. É questão da informação chegar da maneira que precisa, né? Por exemplo, nos nossos projetos de recuperação que a gente faz, que é a nascente não está na propriedade da Saneago, não, está lá no produtor rural. Então, a gente tem que ter um trabalho de convencimento, que ele acontece muito junto com a Emater, né? Então, a Emater, ela tem assistência rural em todas as cidades do estado. Então, quando o produtor, ele primeiro tem uma resistência quando a Saneago chega, porque acha assim, ué, estão vindo pegar minha água. Mas quando ele entende que se a gente preservar a nascente dele, vai ter mais água para ele também, né? Para ele, para o manancial, para todos os outros usos, muda muito. Então, ele contribui, ele colabora, ele quer preservar, né? Faz as curvas, tem as curvas de nível também que são feitas, né? Que é conservação de solo, para justamente reter a água, né? Onde ela cai, infiltrar no solo, para recarregar nosso lençol e ter água durante nosso longo período de estiagem. Então, é um trabalho de conscientização mesmo que tem que ser feito todos os dias. E a questão é uma questão cultural, né? Não só cultural mesmo, mas de cultura mesmo, de cultivo ou da atividade Também. que pode ser aplicada ali. Acho que isso depende muito, né, aquela questão, assim, se você tem uma bacia, aquela bacia, o propósito dela é para abastecimento público, ela precisa ser tratada como tal, né? Não que isso não possa ser usado para outras coisas, mas sempre o foco dela tem que preservar para que a população seja abastecida. Isso. Porque todo mundo precisa de água, mas as pessoas precisam beber água para sobreviver. Exatamente, é o uso prioritário. Né? Uhum. E assim, você falou também sobre a questão, o que a gente pode fazer, né? O que você vê, assim, o que você acha que tem feito? Eu acredito que a gente mudou, né, ao longo dos anos, assim, vem melhorado lentamente, mas vem melhorado alguma coisa. O que você percebeu aí que a gente tem feito, mesmo que minimamente, assim, tem tido algum processo evolutivo nisso? A sociedade tem melhorado nessa questão? Como sociedade, pergunta difícil. É muito difícil, porque às vezes a gente fica num meio
que a gente entende que a mudança está acontecendo. É igual quando eu falo dos processos de recuperação da bacia, né? Tem a Superintendência de Meio Ambiente agora na Saneago, então, às vezes a gente quer aplicar isso para o coletivo. Eu não sei te responder se a gente tem melhorado. Às vezes são só pequenas ações mesmo, né? É. Porque quando você sai da bolha mesmo, quando olha para o coletivo, ainda tem muito a fazer. Isso. A gente, enquanto Saneago, sim, a gente tem conseguido trabalhar com essa conscientização, né? É um indicador estratégico para a gente alcançar as pessoas com educação ambiental. Então, a gente sempre fala da importância, né, de preservar o meio ambiente, né? Seja não jogando óleo, né, na pia da cozinha, né, para não ter esses extravasamentos de esgoto. E a poluição dos mananciais, e desde a recuperação, a gente tem viveiro, a gente distribui mudas, então a gente trabalha com essa conscientização, tanto nas escolas, quanto no serviço porta a porta, quando a gente está expandindo nossos sistemas, né, que a gente vai explicar para a população o benefício que é ter o saneamento. Então, nesse momento, a gente sempre tem o momento de interagir e levar a educação ambiental para as pessoas. Então, sim, pela Saneago eu respondo que sim, a gente evoluiu nesse aspecto. Agora, se isso reverbera para toda a população, eu espero que sim. A gente vê aí muitas ações, inclusive os próprios bancos, né, cobrando ações socioambientais, ações de sustentabilidade, inclusive para valorização de instituições, de empresas, mas parece que ainda falta alguma coisa, né? Tá faltando alguma pegada e tá faltando esse pessoal aí entender que isso é fundamental, inclusive para a vida. Eu não sei não sei se tem que abrir a mente desse povo, o que tem que fazer, mas realmente é complicado, você não acha? Com a questão do ISD, né? Então, agora está sendo obrigatório, por exemplo, a questão de adotar práticas ISD, né, para todas as empresas, para terem algum financiamento. Então, por exemplo, inventário de gás de efeito estufa está passando a ser praticamente uma obrigação para todos os setores, né, que conheçam suas emissões e que assumam metas para a redução das emissões. Por um lado, a gente fica feliz, né? Mas, por outro lado, a gente fica até triste, né? Porque teve que ser uma imposição econômica, né, do mercado para que isso fosse aplicado. Exatamente. Partiu do mercado para que isso fosse aplicado. Mas que bom, né? Alguém... Enfim... Outra coisa importante também para falar sobre a questão das mudanças climáticas e saneamento, né? No nosso setor, a maior fonte de emissões que nós temos é no nosso tratamento de esgoto, né? Então, hoje existe recursos financeiros, assim, bancos da Inglaterra, da Alemanha, que tem financiamento, parte até fundo perdido mesmo, para que aconteça uma revitalização das nossas estações de tratamento de esgoto. Isso é muito importante para se dizer que a gente busque também essas alternativas, assim, no nosso setor, fazer a nossa parte também, né? Além da restauração, principalmente, né, do nosso bioma cerrado, fazer o nosso plantio de mudas, que a gente consegue mitigar bastante as nossas emissões, mas que a gente também melhore o nosso tratamento de esgoto, né? E existe recursos para isso. É uma coisa que a gente tem falado bastante aqui no Saneamento e Prosa, exatamente isso, né? Fazer uma forma de aproximar o tratamento de esgoto, o tratamento de efluentes da população, para ela entender que aquilo é uma coisa positiva. Né? Não é uma coisa ruim. Ela despolui. Exatamente. Isso é uma fala importantíssima. Não é a gente estar produzindo esgoto, não. Isso a gente não, mesmo. Quer dizer, é a gente humano que produz esgoto, não é a Saneago que está produzindo esgoto. Isso é sempre muito importante, porque às vezes até em reuniões, assim, no Ministério Público, com outros órgãos, tem uma imagem de ET poluidora, sabe? Tem gente, a ET existe para despoluir. Já imaginou se ela não existisse? É isso mesmo. Para onde é que estava indo esse esgoto, sabe? Já imaginou, né? Cada um cuida do seu esgoto? Fecha lá a torneirinha, cada um vai cuidar do seu problema. Exatamente. Isso seria bem mais complicado, Isso é muito importante difundir sempre, né? A ET, ela veio para despoluir. A ET, ela é para o meio ambiente, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem discutido muito, né? Tirar um pouco dessa imagem negativa, que até o próprio nome, né? De repente, aí mudar o nome, não sei, alguma coisa assim. Porque a gente fala muito o nome esgoto. Para nós, né? No meio é muito comum, a gente já tem essa visão.
mas a sociedade como um todo enxerga isso como algo ruim. É igual o lixo, né? É verdade. E aí eu acho que, não sei, assim, acho que a gente precisa pensar mais alguma coisa para poder mudar o rumo mesmo, porque é uma coisa tão positiva, né? Tanto para a sociedade, como para o meio ambiente, como para a vida de maneira geral. Uhum. Acho que precisa dar mais valor para ele. O que que você acha também, assim, que pode ser... Você acha que tem alguma saída maior, assim, a curto prazo? Você acha que a gente pode sair desse cenário? Você vê alguma saída de imediato, assim, depois de tanta tragédia que vem acontecendo? Porque não é, igual você falou, não é só no Brasil que está acontecendo, né? E não é só no Rio Grande do Sul. Está acontecendo em vários locais, Sudeste, no Nordeste, né? Centro-Oeste. Tá pulverizado no país inteiro. Mas, infelizmente, parece que algumas pessoas estão tapando os olhos. A gente depende fundamentalmente de ações coletivas e ações colaborativas e que todo mundo se sinta parte da solução também, né? Todo mundo se sente parte, mas é claro, exige muito investimento também, muito dinheiro, né? Ter esses fundos, né, de reparação e de adaptação para poder fazer as ações necessárias. É, e eu acho que é isso, depende muito de ações coletivas mesmo, para que a gente tenha alguma mudança. Assim, uma das vantagens, né, que foi que a tecnologia avançou bastante também. Então, a gente É. consegue monitorar sistemas, avançar, avisar a população com uma certa antecedência, no caso de algum impacto, mas a população precisa entender que é verdade também, né? É, Precisa acreditar na ciência, isso é importante. é, é um assunto complexo e que já está acontecendo, não é aquela coisa assim, ah, vai acontecer no futuro, as futuras gerações. Não, a gente está vivendo elas, né? É. As mudanças. E o que você acha, assim? Você acha que a gente pode chegar a uma situação... É claro que se nada for feito, né? Esse cenário pode ficar muito caótico. A gente sabe que pode chegar numa situação, inclusive, de guerra por questões de Água. acesso à água. E aí pode gerar até uma questão ética de, né, de domínio mesmo De quem tem mais de poder, quem tem né? mais poder, né? E a questão de acesso à água, que é um direito humano, se tornar uma questão que, para nós, né, que somos do saneamento, algo assim inacreditável, um absurdo. Chega a ser insustentável um pensamento desse, assim, mas que chega a doer na alma mesmo, né? Quando a gente pensa que é uma realidade que está caminhando para esse caminho mesmo. Tá. E se a gente, e o que a gente pode fazer, Camila? Continuar brigando? Continuar gritando? Olha, eu, né, como Camila, é conseguir conscientizar as pessoas mesmo, chamar. É igual assim, sempre que eu faço alguma palestra, aí alguma coisa eu mando para minha avó, eu mando para minha tia, porque eu quero que elas entendam o recado, né? E eu sempre espero o feedback delas. Então, eu acho que, igual eu falei, as ações coletivas, colaborativas e que todos se sintam parte, né? Então, por exemplo, você tem lá a sua propriedade rural, vai recuperar a PP, sabe? Converse com seu vizinho, assim, que a gente fale sobre isso, fale sobre meio ambiente. Eu acho que é uma conscientização coletiva que tem que acontecer, né? Além dos grandes investimentos que são necessários, mas para que a população também acredite, né, os efeitos que estão acontecendo e quais são o que a gente pode buscar melhorar, né? Eu É, acho que trabalhar com a conscientização. porque, na verdade, né, essas questões, elas vão interferir no planeta como um todo, né? Não Sim. só na população, não Uhum, só na humanidade. uhum. Vai interferir também nos animais, na questão da Tudo. vegetação. Então, novas espécies podem surgir, porque elas precisam ser mais resistentes naquele cenário. Elas vão migrar para a fauna mesmo. Ela vai migrar para uma outra região, vai haver aí alguma extinção de alguma
outra Isso espécie, já né? está comprovado mesmo. Até hoje mesmo saiu uma extinção de um tipo de cactus por causa do aumento do nível do mar e acabou, não existe mais. Porque se você muda algum tipo de biota, né? O bioma ali, já chega algum predador, seja ele um animal ou alguma outra planta que não é compatível, ela se extingue. Isso. Então, o equilíbrio do meio ambiente, ele é afetado. Alguém vai sofrer, né? Tá tudo aí. A acidificação dos oceanos, aumento do nível do mar, aumento das temperaturas, tá todo mundo sofrendo na pele. A gente chega a ter meses com 5 graus acima da média histórica. Então, tudo isso tem muita consequência. Aumenta as queimadas, aumenta as inundações. E só vai piorar se a gente não tiver ações rápidas. E muitas vezes, né, a gente vê aí uma falta de conscientização coletiva mesmo, né? As pessoas são muito individualistas. Elas acham que ali a sua ação não vai afetar ninguém, mas na verdade está afetando uma comunidade inteira. Exatamente. Então, acho que é importante a gente pensar um pouco no próximo, né? Uhum. A questão de esgoto mesmo. Quantas vezes a gente fala sobre isso, né? Quando você não faz uso adequado do seu sistema, a pessoa que está lá embaixo, ela vai sofrer. Né? Você mesmo não sofre, mas o seu vizinho lá da rua de baixo, ele vai sofrer o impacto. Uhum. Então, acho que está faltando um pouquinho de empatia também na humanidade, né? Eu acho. Tá faltando muita coisa, mas né, eu não sei o que a gente vai fazer. Mas eu acho que uma das chaves é essa consciência coletiva mesmo. Hein? Isso não resolve sozinho, né? É claro que os investimentos são necessários também. Mas a consciência coletiva é muito importante. E a questão do mercado internacional? Você acha que isso também vai ser afetado? Claro que vai, né? Vai afetar o mundo inteiro, não tem como, né? Vai afetar tudo. Então, né? Acho que o mundo vai acabar. E nesse podcast a gente conclui que o mundo vai acabar daqui a tantos anos. Acho que não tem muito o que fazer, então. Até lá a gente vai cuidando do outro, vai cuidando das águas pra gente postergar um pouquinho enquanto ainda tem tempo. Não, assim, quando a gente trabalha assim, né, e vê uma nascente voltando a ter água, brotando água, a gente volta a ter esperança. É isso mesmo. Então, é importante que a gente siga acreditando nisso, que a gente vai fazer a diferença, né, e não deixa assim, não, agora já tá acabando mesmo, não vou fazer mais nada. Não, vamos lá, vamos. E é bom quando você consegue convencer uma pessoa, né, que aquilo faz a diferença. Acho que é por aí. Né? Acho que quando você mostra para aquela pessoa que a partezinha dela, por menor que seja, já faz a diferença, pelo menos no mundinho dela, já está ajudando, né? Então. Não, é super gratificante. Acho que ali a gente já ganhou o dia. Vixe. Pelo menos um dia, é um dia a mais, né? Um dia feliz. Pelo menos naquele dia o mundo não acabou, então a gente tem mais um dia pela frente. É isso aí, é uma missão muito grande. Agora a gente está, além, né, de trabalhar com a restauração, conscientização, a gente na AESB, né, na Associação das Companhias Estaduais de Saneamento, nós estamos desenvolvendo também 3 produtos com foco, né, na COP30, que é justamente para que tenham diretrizes gerais nacionais para o enfrentamento da mudança do clima, né? Então, vai ser um volume para a questão do enfrentamento ao aumento das temperaturas, né? Por exemplo, a gente tem problema de proliferação de cianobactérias e que pode ser diferente do que acontece no Rio de Janeiro, do que acontece lá no Nordeste. Da mesma forma, como é que a gente enfrenta, né? Como é que a gente faz adaptação com a questão das secas extremas, né? Goiânia mesmo é um exemplo, né? De captação emergencial que a gente desenvolve, integração entre sistemas, né, perfura poços, e também como é que a gente faz adaptação para chuvas extremas, como é que o saneamento consegue funcionar com chuvas extremas também. Então, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo agora, que a gente espera conseguir levar essa discussão para a COP30, que o saneamento esteja presente na COP30 também, né? Porque a água está na COP30, fala-se muito dos recursos hídricos, mas o saneamento como pauta, e ele é diretamente impactado,
né? E a qualidade de vida, né? Exatamente, a saúde da população, qualidade de vida. Então, assim, é muito essencial. Então, a gente precisa, até estamos já fazendo uma peregrinação no governo federal para a gente ser vistos e ter essa oportunidade de fala na COP30. Acho fundamental mesmo. Porque realmente é o que impacta, né? É fundamental mesmo. Porque independente, não que os outros temas não sejam importantes, mas sem saneamento você não tem. Não tem as outras coisas também, né? Você não consegue nem sobreviver com dignidade, saúde. Saúde. Exatamente. Eu sempre falo, levar saneamento para as pessoas é levar a dignidade, né? Se chegar na sua casa, abrir a torneira e ter uma água potável, né? É isso mesmo. É dignidade para a população. E, assim, pensar em todos, né? No saneamento rural. É isso mesmo. Né? Porque essas populações ainda são as mais afetadas. São as primeiras a serem afetadas com as questões climáticas também. E para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, assim, o que a gente pode fazer enquanto pessoas comuns? O que você acha? Qual a dica, assim? O que eu, Juliana, né? Não eu, Juliana, assim, mas o que a população pode fazer, o nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui? Principalmente, uso consciente da água. Né? Faça reuso na sua casa, pega a água da máquina de lavar, não libera ela não, armazene em alguns baldes, usa ela para lavar a sua casa. Então, assim, a gente conseguir otimizar o uso dentro de casa e a gente conseguir difundir isso na população. Fala isso pro seu vizinho, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer um uso consciente dos nossos recursos hídricos, pensar que se a gente plantar uma árvore, se a gente conseguir restaurar o nosso cerrado, a gente está trazendo vida de volta, né? A biodiversidade, os animais, a água. Então, individualmente, a gente tem esse papel. E cobrar também. Cobrar do governo, cobrar dos seus vizinhos, né? Ser parte, participa dos comitês de bacias, tenha interesse de entender o que você pode fazer. A política pública sempre foi importante, né? Acho que todo mundo tem, enquanto cidadão, tem que fazer parte. Isso. Porque depois a gente não tem como reclamar. Exatamente, é o ponto principal. Não tem como cobrar, o governo não está fazendo isso, mas o que eu estou fazendo também? É verdade. É isso aí mesmo. Camila, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu adorei, né? É sempre bom falar de saneamento, é sempre bom receber amigas assim, maravilhosas como você. Obrigada. Eu espero que o dia não acabe, eu espero que o mundo não acabe tão cedo, que a gente ainda possa se encontrar muitas vezes. Eu também, eu sou uma otimista nata. Uma otimista nata, que a conversa que eu tive com você aqui vai chegar em algumas pessoas que vão começar a mudar pequenos hábitos e que vai juntando com os hábitos dos vizinhos e vai se tornando grandes, eu tenho certeza. Nossos filhos já são, né, estudados, já são, assim, doutrinados nessa linha. Vamos manter aí esse papel aí por muito tempo e vão ser replicadores também. Pelo menos o nosso futuro está garantido. A gente garantiu deles também. E vamos, a gente pode sair muito melhor de tudo isso, né? Eu espero que sim, né? Bom, eu acredito que a gente vai sair, sim, com certeza. A gente fez um bom trabalho. Pessoal, obrigada. Esse foi o Saneamento e Prosa, o podcast aqui da ABS Goiás, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e a gente se vê aí no próximo episódio. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito